Muito bem, então o primeiro serviço que nós vamos analisar é o serviço relacionado à empresa, tá ok? Antes, porém, da gente entrar no detalhe do serviço, eu vou falar um pouquinho sobre o WCF, né, e sobre essa configuração inicial. Então, o WCF é o framework para serviços do .NET, né, do .NET, do framework .NET. E para que ele sirva, né, para que ele funcione, eu vou precisar utilizar algumas anotações, tá? Especificamente anotações relacionadas a serviço e a membros de dados. As anotações de serviço, então, são os contratos de serviço e as operações de cada contrato. Contrato de serviço define, então, um serviço que vai ser exposto, um web service que vai ser exposto. Ok? O contrato de serviço define, então, o web service que vai ser exposto. E as operações de cada contrato definem exatamente as funcionalidades e os contratos de entrada e de saída que devem ser respeitados para que a operação funcione. Tá ok? Então aqui, no caso deste contrato de serviço, o contrato de serviço representado aqui por esta interface, eu tenho 4 operações e o contrato de cada uma dessas operações definem seus parâmetros de entrada e os seus objetos de retorno. Tá ok? Uma vez que eu defini então um contrato de serviço com as respectivas operações, nós fazemos então a implementação desse contrato, né? Desse contrato de serviço. Então aqui eu tenho a parte concreta deste meu serviço. Muito bem. Eu tenho também cada objeto desse que retorna das minhas operações, eles são os meus contratos de dados, né? Então aqui no caso eu tenho a empresa DTO, ela é um contrato de dados. Para contratos de dados, nós temos anotações específicas do WCF. No entanto, se eu não anotar, não utilizar essas anotações, o framework vai entender que toda a minha classe é o contrato de dados, que essa classe ela é um contrato de dados automaticamente e que todas as suas propriedades são membros de dados. Tá ok? Se eu quiser fazer isso aí explicitamente, então eu teria que adicionar aqui uma anotação, que é o data contract. Ok? E teria que anotar explicitamente os membros de dados que eu quero expor para este serviço. Tá certo? Dessa forma aqui, eu estou tornando... eu estou transformando explicitamente, ou estou deixando explícito aquilo que é o meu contrato de dados e aquilo que são meus membros de dados desse contrato de dados. Tá ok? Então, basicamente, o projeto WCF ele é construído em cima dessa estrutura de definição de serviços e operações e definição de contratos de dados e membros de dados. Tá? Muito bem. Dito isso, então a gente vai partir agora para o serviço, né? Então nós temos aqui a classe concreta de serviço, né? Que implementa a interface. Quando eu executo esse projeto, o framework vai entender que nós vamos ter aqueles serviços, né? E eu vou executar aqui a versão. Eu vou executar para a gente mostrar como é que funciona isso, né? Então nós temos aqui o WCF Test Client. E aqui então eu vou executar
o método select empresa, eu vou passar o parâmetro 1, lembrando que é o parâmetro definido no contrato da operação, né? E aí então vou invocar o método. Então observe o seguinte, como resposta nós recebemos o nosso contrato de dados, que é a empresa. Foi localizado o parâmetro, foi localizado o objeto cujo valor era 1 de ID, né? E ele retornou então o meu objeto empresa com o ID 1. No entanto, só isso aqui não é o suficiente. Por que ele retornou apenas um ID? O ID como propriedade, sendo que o meu objeto empresa DTO ele tinha muito mais, tinha outras propriedades, né? Por causa daquela anotação que eu fiz, deixando explícito, né? Se eu não anotar explicitamente, o .NET Framework vai entender que o objeto todo, com todos os seus membros, é um contrato de dados, tá ok? Observe então a diferença. Agora eu tenho aqui a empresa, o mesmo DTO, no entanto agora ele está com todas as suas propriedades, tá? Então ele entende que o objeto ele é um contrato de dados, todo ele é um contrato de dados. Então, só para reforçar, se você quiser que nem todo o seu objeto retorne para o cliente, né? Apenas uma fração dele, você tem que definir isso explicitamente. Senão o framework vai entender que ele retorna completo. Então nós vamos iniciar aqui, né, o nosso estudo da classe concreta de serviço. Eu faço uma chamada aqui, chamando uma open session do NABNet Helper logo no construtor, para que assim que o serviço suba, né, seja carregado no nosso servidor de aplicação, ele já seja carregado com todas as configurações do NABNet. Por quê? Porque se eu esperar a primeira chamada do sistema, vai ficar muito lento, tá? Então a primeira chamada vai demorar muito. Então por esse motivo eu já faço isso na hora que o serviço sobe, né? No construtor. O primeiro contrato que nós vamos olhar é o Select Empresa ID, que na verdade é relativamente simples, né? Então nós implementamos o método, né? Recebe como parâmetro um int, que é o ID da empresa. Eu declaro já a empresa que eu vou retornar como resultado. Abro uma sessão junto ao banco de dados com o meu NABNet Helper, tá ok? Crio o meu DAO genérico, esse DAO aqui a gente já falou bastante dele, definindo como genérico o meu DTO, né, de empresa, tá ok? Busco, utilizando o meu DAO genérico, a empresa cujo ID seja esse que eu recebi aqui. O resultado então atribuo ao meu objeto, minha propriedade que eu declarei, né? Minha variável. Muito bem. Declaro um segundo DAO agora para endereço, que eu vou buscar o endereço da empresa. Ok? Aí então nós instanciamos da mesma maneira, definindo que o nosso tipo genérico é endereço DTO. Declaro um iList para receber a lista de endereços, né, caso haja mais de um. E aqui então eu já estou definindo que o endereço que me interessa é o primeiro endereço, que é o mais atual. Ok? Seleciono então, faço uma consulta e vejo o seguinte, aqui eu estou utilizando aquela consulta com parâmetro de filtro. Sendo que o parâmetro de filtro, nesse caso, vai ser o endereço DTO, cujo ID da empresa seja 1, né? Ok? Se essa lista que retornou for maior do que 0, com a quantidade de registros que ela contém, preencho o meu resultado e aí então eu retorno o meu resultado para o método que chamou. Se ocorrer algum tipo de exceção, eu vou retornar uma falha, né? Uma falha para o cliente que chamou esse serviço. Tá ok?
Isso aqui em execução eu acabei de mostrar, né? Então, no caso, passando 1, a gente invoca e aí retorna o objeto com o endereço que foi encontrado. Se eu retornar um valor que não exista, aí vai retornar uma falha, né? Vai cair aqui na falha e retorna uma falha para o cliente, tá ok? Por enquanto, era isso. Na sequência a gente continua.